Pode. Gente, então, meu nome é Luísa, sou residente de pediatria R1. Vou falar um pouco sobre conjuntivite neonatal. Tá dando para ouvir bem? Espero que sim, então. Então, para começar, falando o que é conjuntivite neonatal, também é chamada de oftalmia neonatal, e é definida como uma conjuntivite purulenta do recém-nascido. Ela se desenvolve nas primeiras 4 semanas ou 28 dias de vida, e ela geralmente é adquirida durante o nascimento do recém-nascido, a partir do contato com as secreções genitais maternas contaminadas. Ela é um processo infeccioso relativamente comum e ela tem diversas causas, né? Pode ter causas químicas, bacterianas ou através de vírus. Em relação à epidemiologia, tem alguns fatores de associação em relação ao Covid-20, como condições socioeconômicas, nível educacional da população, cuidados maternos de saúde, como às vezes o pré-natal de qualidade, e a implementação de programas de prevenção. No Brasil, a prevalência ela ainda não é muito conhecida pelo fato de não ser uma doença convulsória, mas tem alguns registros de prevalência de maneira global, pode ocorrer de 1,6% a 12%. Em países de renda média, as estatísticas elas são um pouco mais altas, de cerca de 23% dos recém-nascidos. E filhos de mães com infecção gonocócica não tratada têm um risco ainda maior de 30% a 50% de desenvolver essa conjuntivite gonocócica associada a algumas complicações, como perfuração ocular, cicatrizes e cegueira. Na fisiopatologia, existem alguns estudos com alguns fatores de riscos associados. Os recém-nascidos eles vão apresentar maior risco de conjuntivite devido a fatores como a diminuição da produção de lágrimas, falta de GA nas lágrimas, diminuição da função imunológica, ausência de tecido linfóide na conjuntiva e diminuição da atividade da lisozima. Em relação aos fatores de risco associados, temos as fopremas, parto prolongado, prematuridade, pré-natal inadequado, ISTs maternas, ventilação mecânica, condições precárias de higiene, histórico de assistência de parteiro e mães infectadas pelo HIV. Das principais etiologias, então, nós temos as etiologias bacterianas, as virais, principalmente pelo herpes simples, e as etiologias químicas, por agentes químicos, principalmente o nitrato de prata 1%. Um estudo também, no artigo que eu li, eles falam sobre a associação das horas de vida com a possível causa da etiologia, que pode ser uma pista da etiologia da conjuntivite. Então, nas primeiras 24 horas, a gente pode associar as causas químicas, como as gotas de nitrato de prata, ou medicamentos profiláticos, como gota de eritromicina e gotas de gentamicina. Entre as 24 e as 48 horas de vida, as causas bacterianas são as mais prováveis, pelo gonococo, que é a causa mais comum, seguida pelo Staphylococcus aureus. De 5 a 14 dias de vida, Chlamydia trachomatis. 6 a 14 dias de vida, Ceratoconjuntivite herpética. E 5 a 18, a Pseudomonas aeruginosa. Mas sempre lembrar que essas causas bacterianas, elas podem acontecer a qualquer momento. É mais uma pista que a gente pode pensar na possível causa. Então, começando a falar um pouco do quadro clínico, em relação à conjuntivite química. Como eu falei, ela se manifesta principalmente nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido e está associada principalmente ao nitrato de prata 1%. Algumas vão ter o diagnóstico definido da conjuntivite química através da coloração de gram-negativos com poucos leucócitos polimorfonucleares. E o tratamento é uma condição autolimitada, então geralmente não tem necessidade de tratamento. Em relação à conjuntivite por gonococo, é a forma mais grave de conjuntivite neonatal. Ela se manifesta tipicamente entre o segundo e o quinto dia de vida, e ela é caracterizada por uma secreção ocular abundante. Ela pode evoluir com perfuração ocular em 24 horas. O diagnóstico também é a coloração de grã, mas nela identificam-se diplococos gram-negativos. E o tratamento pode ser com ceftriaxona, 50 mg quilo dia, em dose única intramuscular.
E é importante também remover a secreção conjuntival continuamente. Em algumas das etiologias, a gente pode pesquisar também outras causas relacionadas. Na do gonococo, é importante investigar sinais de meningite, artrite e sepsia no recém-nascido. Em relação à clamídia, trachomatis, é a principal causa de conjuntivite bacteriana. São cerca de 35% dos casos. Ela geralmente se manifesta entre o 15º e o 14º dia de vida e pode ocorrer a formação de pseudomembranas. O diagnóstico dela pode ser através do PCR, como técnica molecular, ou através da chave de corpos de infusão intracelulares, com o uso de um corante que se chama de ENZA. O tratamento dela é com azitromicina oral, uma vez ao dia por 3 dias, ou com eritromicina oral, 50 mg quilo dia, 4 vezes ao dia por 14 dias. Nela é importante a gente também avaliar achados clínicos de pneumonia, como a pneumonia febril lactente e otite. Outras conjuntivites bacterianas, elas são cerca de 30% das oftalmias neonatais. O tratamento é com colírio de tobramicina, 4 vezes ao dia, por 14 dias. E apesar da conjuntivite por pseudomonas ser rara, ela pode evoluir com algumas complicações, como perfuração e cegueira. E o diagnóstico dela é feito através de bacilos gram-negativos na coloração de grão. E por último, a conjuntivite herpética, que é a principal causa de conjuntivite viral do recém-nascido, podendo ou não cursar por vesículas cutâneas. Geralmente se manifesta nas primeiras 2 semanas de vida, com edema palpebral, hiperemia conjuntival e secreção não purulenta, às vezes pode ser sério-sanguinolenta. O diagnóstico é por PCR de raspato conjuntival e o recém-nascido deve ser submetido à coleta de líquor para avaliar o desenvolvimento do sistema nervoso central. O tratamento é com aciclovir, 3 vezes ao dia por 14 a 21 dias. Então, quando a gente pega um recém-nascido, a gente já está diante de um quadro de hiperemia ocular associado com a secreção, a gente sempre deve pensar na hipótese, né, de ser uma conjuntivite neonatal. Então, sempre que possível, deve coletar a secreção conjuntival e realizar um raspado dessa conjuntiva para fazer uma análise microbiológica. E o tratamento deve ser imediato, conforme as orientações e as características para cada etiologia. Aí aqui eu trouxe umas fotos. Essas principalmente são fotos de conjuntivites gonocócicas. E aqui por clamídia trachomatis. Nossa, mas é que foi bom mesmo. Daí, meu Deus, tá, é tudo tão raro, tá? Então, em relação à profilaxia, a gente tem alguns exemplos. A profilaxia no Brasil, ela é por lei, né? Foi instalada por lei desde 1977, mas muitos profissionais da saúde ficam indagando sobre a eficácia, a necessidade, né? Eles acham que pode causar uma certa resistência antimicrobiana nos recém-nascidos, acham que às vezes com o pré-natal da mãe de qualidade é suficiente, mas aí mais no fim eu vou falar a necessidade da gente realizar. Então, primeiro é o colírio de iodopovidona, que é o que a gente faz aqui no hospital. É o que se mostrou ter maior eficácia, principalmente em relação ao metragem de prata e eritromicina, sem induzir a resistência medicamentosa, que é um dos grandes questionamentos dos profissionais de saúde. A solução deve ser utilizada como tópica aquosa, que ela é obtida diluindo uma parte da iodopovidona tópica aquosa 10%, em 3 partes de água destilada, e assim obtém a concentração de 2,5%. É um dos principais usos, até porque é uma medicação de baixo custo, não tóxica e é muito bem tolerada pelos recém-nascidos. Ela tem uma coloração marronzada que facilita o uso adequado para colorir momentaneamente a conjuntiva após a correta instilação do colírio. O nitrato de prata 1%, também chamado de PED, apesar dele apresentar uma boa eficácia contra o gonococo,
seu uso tem sido desencorajado, né, devido a essa correlação com a conjuntivite química, e pode acometer de 50% a 90% dos recém-nascidos. E também eles questionam muito por conta da dificuldade de armazenamento, que é um pouco mais chato, assim, ela deve ser guardada em frasco de vidro neutro, de coloração escura, abrigo de luz e calor, e com descarte a cada 48 horas. Demais que a gente tem a pomada de eritromicina, 0,5%, apresenta uma menor incidência de efeitos irritantes oculares, apesar de não ser amplamente comercialmente disponível no Brasil. Sua ação contra a clamídia também é questionável. A pomada de tetraciclina 1%, que também não é tão amplamente comercializada no Brasil, ela apresentou melhores resultados in vitro do que a eritromicina. A ação contra a clamídia parece ser superior à do nitrato de prata. E por último, o biterinato de prata 10% tem uma menor incidência de conjuntivite química em relação ao nitrato de prata. Sua efetividade contra o gonococo é significativamente menor, então acaba não sendo uma profilaxia recomendada pelo Ministério da Saúde nem pela OMS, e é equivocadamente utilizada em cerca de 12% dos serviços neonatais brasileiros, especialmente nas regiões norte e nordeste do país. Então, apesar daquilo que eu falei, né, que muitas pessoas elas ficam indagando sobre o uso, né, a necessidade do uso da profilaxia, a OMS, a Comissão Bipartite do Estado de São Paulo, asseguram-se o do povo donar 2,5% como a principal escolha. Se em falta, né, ou se não tiver, a gente pode escolher a pomada de eritromicina 0,5% ou a tetraciclina em todos os RNs e iniciar em até 4 horas de vida. E o nitrato de prata, por conta das consequências, deve ser utilizado apenas na ausência dessas medicações. Era até uma dúvida que eu tinha se a gente realizava essa profilaxia apenas em via de parto normal, né? Então, assim, considerando que as infecções por clamídia e gonococo são frequentemente assintomáticas e não há uma política do Ministério da Saúde para o rastreamento universal de gestantes e que a prevalência da infecção por gonococo e clamídia permanece em alta, a gente deve seguir essas recomendações e realizar os dois tipos de vias de parto, né? Tanto o parto cesáreo quanto o parto normal, né? Independente da via de parto. É protocolado, né, desde 1977, e é bom a gente manter a indicação de profilaxia universal. Então, essas foram as referências que eu usei. É isso. Parabéns,